Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegou por uma indicação do YouTube, eu peço para que faça sua inscrição. Se já é inscrito ou inscrita, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos a parte 4 do Vale a Pena Ver de Novo. São relatos que já foram contados no canal, que valem a pena ser recapitulados. Principalmente para vocês amigos inscritos que chegaram no canal recentemente e ainda não ouviram esses relatos. E a história de hoje, teremos os causos do seu Claudir, de São José dos Pinhais. Então fiquem agora com a narração do inscrito do canal A Hora do Além. Boa noite, Feliciano, tudo bom? Aqui é o Claudir de São José dos Pinhais. Então eu tenho um relato para contar que aconteceu com meu cunhado. Meu cunhado, ele namorava minha irmã na época, e ele veio visitar a minha irmã na minha casa da minha mãe, né? Da nossa mãe, que a Leandra é minha irmã, veio visitar. E o costume, ele sempre sentava na caixa de lenha, no fogão a lenha que nós tínhamos antigo lá, na casa. E começou a andar pro banheiro, né? Foi pro banheiro, daí voltou, ele viu que tinha uma pessoa. Ele viu que tinha uma pessoa que parecia que para ele era uma visita. Daí ele perguntou, né? Pra minha mãe assim, quem que é aquela senhora que eu vi lá no quarto da Leandra? Eu vi lá no quarto da Leandra lá. Tem uma senhora lá. Quem que é aquela senhora lá que eu vi lá? Só que quando ele viu, a porta do guarda-roupa estava aberta. Ele viu só as pernas dela. E as pernas dela eram perna meia grossa, meio com pera de pessoa mais de idade, assim, digamos assim, né? Mas ele percebeu e ficou com vergonha de entrar, né? Os quartos das meninas, né? Ficou com vergonha, né? Vou apontar pra dona Ângela, né? Que é minha mãe, né? Daí ele perguntou se tinha visita lá no quarto. Daí falaram que não tinha ninguém. Daí ele falou, como assim? Eu vi lá com as meninas junto lá. A porta do guarda-roupa estava aberta, eu vi as pernas dela lá. Daí a mãe falou assim, não tem ninguém aqui, Cris. Não veio ninguém aqui. Você tá louco. Daí o Cris se arrepiou e foi verificar lá, realmente não tinha ninguém. Mas que ele viu essa pessoa, ele viu. Daí ele, até hoje ele fica meio com trauma de entrar nesse quarto. Né, ver uma pessoa lá junto com os outros. Então eu vou contar um relato que aconteceu comigo. O meu pai, na época, eu tinha uns 12 anos. Na época meu pai sempre comprava carro e vendia uns carros antigos. E um certo dia ele apareceu com um Fusca bem antigo, da cor Bordeaux. E deixou em casa lá na garagem. Como costume, né? De deixar os carros lá sempre. Um certo dia foi passando, uns 2, 3 dias. Nosso chuveiro queimou de casa. E daí para tomar banho tinha que arrumar, pegar a chave. A chave estava lá na garagem. Aí o pai falou assim para mim, Diri, vai lá e pega a chave que tá lá na garagem pro pai arrumar o chuveiro. Eu falei, tá bom, pai. Eu vou lá pegar. Acenda a luz lá que você vai enxergar. O pai falou pra mim, eu peguei e fui. Aí procurando a chave daqui, a chave de lá. Daí eu, como gosto de carro, né, comecei a olhar pros carros. Mas o primeiro que tinha era o Fusca que tava na frente. E comecei a olhar para esse carro. E achar a chave, procurando a chave do lado do Fusca, né. E eu tava de frente, uma distância de 5 metros mais ou menos. Daí eu vi que tinha uma pessoa, tipo um formato de um chapéu, você formando assim. Daí reparei que tinha uma pessoa lá dentro. Daí eu fiquei pensando, meu Deus, acho que eu tô ficando louco. Ou é um ladrão que tá aí dentro. Daí eu comecei a olhar, reparar novamente. E percebi que não era ladrão, que não era pessoa. Porque senão a pessoa, se fosse pessoa, tinha saído correndo, né. Daí eu percebi que era um espírito. Tinha um chapéu, tipo um formato de um homem. Daí não deu nada, gelei assim, fiquei branco, não sabia se eu corria, se eu andava, eu fiquei paralisado. Aí consegui ter coragem de correr até chegar à cozinha. Cheguei na cozinha, abri a porta com tudo, até meu pai levou um susto. Eu tava branco uma vela. Aí meu pai falou, o que foi, Diri, o que foi? Daí eu falei, não, tem um homem lá dentro do Fusca. Eu falei, tem um homem lá dentro do Fusca. Eu falei, pai, como assim? Ele tá lá o homem, eu tô com medo, não sei o que, eu falei pra ele, né? Ele, mas como é que é o homem? Fala pro pai, você que não é um bandido? Se for um bandido, eu chamo a polícia. Eu falei, não, pai, o homem é assim, assim, assado, ele usa um chapéu branco,
Ele tem tipo um formato de bigode também, meio gordinho assim, cabelo meio grisalho, se deu pra ver. Daí o pai foi contando pra mim, senta aqui e fecha a porta, senta aqui, me deu um copo de água, toma aí. Esse Fusca era desse homem que você falou, que você deu a descrição dele, era desse homem, era do falecido, e eu sabia, e bateu. Aí um certo dia o pai pegou e acabou vendendo o Fusca, que eu fiquei meio traumatizado, né? Vendeu o Fusca porque realmente era do homem, né? O homem tinha se apegado, e eu vi ele pessoalmente, assim, de cara comigo. Tô lembrando os fatos, dos relatos que aconteceu com a nossa família, né? Cada um tem uma história para contar, que aconteceu realmente na nossa vida. Nós morávamos numa chácara, aqui no Centro dos Pinhais aqui, mas isso faz uns 30 anos atrás, mais ou menos. E nessa chácara meu pai veio morar, para pôr o gado dele, né? Ele tinha umas cabeças de gado, e ali tinha um espaço bom, no Jardim Estrocato ali. E o pai tinha empregado também, que cuidava do gado. E nós morávamos numa casa. E daí nós morávamos nessa casa. E um certo dia, nós estávamos tudo na cama, numa cama só. Era a cama das meninas, não me lembro bem. Mas era a cama das meninas. E nós estávamos em 6. Todos nós ali. As meninas. O meu irmão ainda era pequeno. E mais a caçula. Nós éramos em 6. Aí estava a minha outra irmã, a mais velha, e a outra penúltima, que é a Cláudia. Só que daí nós estávamos em cima da cama, contando causa, né? Um contava um caos dali, outro contava um caos dali. E a nossa casa era a casa alta, do soalho alto, assim, né, do chão, né? Naquele tempo era assim. Que nós estávamos na cama deitado assim, conversando, falando, contando uma história ou outra. Como estava muito tarde demais, bem tarde estava. Passava da meia-noite, acho que eram umas 2 horas. E a mãe estava cansada, e nós cansados, tinha que levantar cedo da manhã, mas nós tava bom o caos, um contava uma coisa, contava outra. Mas nós estava muito cansado. Daí nós falamos, né? A mãe falou, né? Podemos dormir agora, vamos dormir agora, né? De repente, uma voz por baixo da cama, por baixo do soalho, falou bem grosso, bem rompido. Falou assim, pode dormir. Ela falou bem nítido, assim, como se tivesse gente embaixo da casa. E nós se caguemos tudo de medo, na mesma hora. Só que a minha irmã daí se incorporou, essa cabocla, nela, e ela saiu pra fora com tudo. Nós ficamos bobos de ver, ela abriu a porta assim da cozinha, atravessou o corredor e foi lá pra fora. Mas não era minha irmã, foi um espírito que encarnou nela naquele momento. E a minha irmã tava assim com, digamos assim, incorporada, né? Uma cabocla do mato, era cabocla do mato. Tava nela ali. Mas a gente não mexe com macumba nem nada, sabe? Mas ela incorporou ali e veio. Naquele momento. Por que eu digo isso? E de lá uma meia hora ela voltou. Voltou tonta e fraca e já caiu no assoalho no chão, assim. Daí deu uma água pra ela não lembrava mais nada. Então como a gente tava cantando muito caos e falando muita coisa naquele momento, que era muito tarde da noite, esse espírito maligno falou, né? Pode dormir, falou bem rompido grosso, pode dormir. E nós se caguemos tudo, fomos pra cama. E nunca mais ficamos muito tarde contando história, assim. Esse foi o meu relato, que eu lembrei. Eu vou contar um relato que aconteceu real. O meu avô, por parte de pai, ele tinha uma cama muito antiga na casa dele. E ele dormia nessa cama, sozinho. Nos outros filhos, tudo no outro quarto. E daí chegou muito tarde, muito de noite, a cama estava erguendo para cima do nada, assim, dizia meu avô, contou pro meu pai. E erguia a cama lá em cima, e foi erguendo até chegar no teto. E ele gritava, ele percebeu que a cama estava levantando, e com ele percebeu. E falou assim para um dos filhos dele, né? Tinha um período chamado de veinho. Para, veinho, e nada parava. E não era nada. E a cama estava lá no teto, já chegou lá no teto. Quando encostou no teto,
A cama desceu, porque ele falava em italiano, né? Ele rezava em italiano. Começou a rezar em italiano. Daí aquela cama foi descendo bem devagarinho, foi descendo até chegar no chão. Aí quando chegou no chão, ele foi chamar os filhos dele, né? Um por um, tava tudo dormindo, todos eles dormindo. Ele perguntou quem que fez isso com o avô, com o pai, quem que fez isso com o pai. E ninguém respondia nada, tava tudo dormindo quieto. Daí meu avô viu que era uma assombração muito pesada que estava naquela casa. E daí tiveram que vender a casa, se mudar de lá para não acontecer mais isso. Mas aconteceu vários relatos, mas esse é um deles muito forte, né? Porque quando deitava na cama, a cama não tinha como uma pessoa levantar a cama lá em cima e depois soltar a cama, entendeu? Não tem como, né? Nem se seja 4 pessoas. Contar um relato que aconteceu com a minha irmã. Nós somos 6 irmãos. Aí nós estudávamos na escola, aqui no colégio, no Lindauro, Ribeiro Lucas. Nós estudávamos ali. E nós ia para a escola, só que tinha horas que tinha que ficar até a 5ª aula. E a minha irmã acabou ficando até a 5ª aula nesse dia. E nós já tínhamos vindo mais cedo, e ela acabou ficando. Como a gente veio mais cedo, era umas 10 horas, mais ou menos, ela veio mais ou menos 11h30. Quase meia-noite chegando em casa. No chegar em casa, nós já estava tudo deitado, tinha dormido, né? Deitado na cama. E ela pegou e a mãe deixou a janta para ela pronta no prato. Ela esquentou no micro-ondas e ficou em cima da mesa. Ela pegou um copo de água do costume e foi dar para minha nona, que é a nona dela também, né? Foi dar para a nona essa água, em cima da geladeira. Em cima da geladeira tinha um quadrinho de vidro que tinha a foto da nona. E ofereceu essa água para a nona. Sempre ela oferecia essa água para a nona quando eu chegava da escola. Daí esse dia, quando eu estava deitado, ela foi no banheiro. O prato estava quente em cima da mesa para poder comer, né? Daí no caso ela foi no banheiro fazer a necessidade dela, né? Ela escutou um barulho de prato na mesa, com o cara foi mexendo, fazer plá, 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 como tivesse alguém mexendo. Ela deu um grito bem alto, achando que era os irmãos, né? Falou, sai daí, deixa minha comida em paz. É minha comida, falou assim, né? Quando ela voltou, ela não viu ninguém na cozinha, ninguém. Ela viu o prato ali, estava no mesmo lugar, e o garfo estava um pouquinho mexido para um lado. Ela foi em quarto, a minha irmã olhando, em quarto. E pegava os nossos olhos assim, abria para ver se nós estava realmente dormindo. Ela conferiu que nós estava dormindo. Depois que a ficha caiu para ela, ela percebeu que tinha algo estranho ali, né? Enquanto ela foi no banheiro, alguém estava mexendo no prato dela, porque ela ofereceu água para minha nona, entendeu? Para nossa nona, que é a nossa avó, né? E talvez foi ela que mexeu no prato, entendeu? Ela correu para a cama e foi deitar. No outro dia ela falou para nós, mas nunca mais ela veio jantar de noite sozinha. Daí ela ficava sem comer e ia acabar dormindo. E esse foi um relato que aconteceu com ela, que é minha irmã, que é a Leandra. Uma boa noite para vocês aí. Obrigado, Feliciano. Eu gostaria de agradecer Laudir. Muito obrigado por ter compartilhado seus causos. Também gostaria de agradecer a Camila e a Valdirene, e a todos da família. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, na descrição do vídeo estará o link que vai direto para o WhatsApp do canal. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui, deixando like, compartilhando e comentando. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.